Muito bem, estamos acompanhando todas as repercussões. O Misael está conosco aqui, Mainete, trazendo também já as repercussões políticas, né, Misael? Nós tivemos aí há pouco, você trouxe o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, classificando o ministro Alexandre de Moraes de psicopata. Outras reações, portanto, Misael, eu queria que você trouxesse para nós. Matos, agora a gente fala da reação da senadora Damares Alves, ela que é do Republicanos do Distrito Federal, defensora de Jair Bolsonaro, visitou a Papuda recentemente e publicou agora há pouco nas redes sociais. Ela disse: infelizmente, Alexandre de Moraes fez o que ameaçou fazer o tempo todo. Espero que a Câmara dos Deputados vote imediatamente a anistia. E ela publica também uma foto escrito aí: Bolsonaro é preso preventivamente pela PF por ordem de Moraes. Lembrando que Damares Alves esteve visitando a Papuda, o complexo da Papuda, na semana passada, acompanhada de uma comitiva de senadores, justamente para fazer uma inspeção no local, e de acordo com ela, não é possível que o ex-presidente fique ali. Para ela, o lugar é insalubre, não faz sentido ele ficar ali, dados os problemas de saúde do ex-presidente. E ela também mencionou na semana passada que tinha certeza que Bolsonaro seria preso e que tem certeza que vá para Papuda. Essa é a expectativa da senadora Damares Alves, que eu conversei na semana passada. Essa reação, essa expectativa da senadora em relação à prisão do ex-presidente do PL tem a ver com a visita da chefe de gabinete de Alexandre de Moraes, que recentemente esteve visitando o complexo da Papuda. Por isso, essa é uma visão, um aviso claro para Damares de que Jair Bolsonaro deva ir para lá em algum momento. Por enquanto, a gente tem essa prisão preventiva sendo cumprida pela PF. Importante deixar isso muito claro, mas é lógico que a partir dessa informação a gente já trabalha com a expectativa do que acontece com o ex-presidente nesse próximo capítulo, nessa próxima cena, para onde ele vai. Fica mesmo na PF, se consegue a preventiva, se também consegue reverter em cautelares. Portanto, seguimos acompanhando. Sóstenes Cavalcante também fez publicações nas redes sociais. O deputado federal se referiu com um termo bastante forte, chamando o ministro do Supremo Tribunal Federal de psicopata. E, como Ana Beatriz disse, a gente vive uma democracia e é lamentável, embora a gente tenha dois lados, direita e esquerda, temos centro-direita, centro-esquerda, enfim, mas é lamentável a gente ver o tratamento dos pronomes usados, né, entre pessoas tão importantes quando a gente está falando do Estado, né, do poder como um todo e da democracia. Sigo aqui acompanhando as reações. Também conversei com o ex-presidente, ou melhor, com o irmão do ex-presidente, Renato Bolsonaro, que também achou muito irônico Jair Bolsonaro ser preso bem neste dia 22 de novembro. Matos, a gente vai seguindo acompanhando aqui nessa cobertura especial da Jovem Pan ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Perfeito. Bom, a gente traz o Nelson Kobayashi, né, Nelson? Eu queria que você falasse pra gente, já tinha um pedido ali da defesa em relação a Jair Bolsonaro por conta da prisão domiciliar, da questão de saúde dele. Então, quais são os próximos passos que a defesa deve, então, de que forma a defesa deve agir para esses próximos passos? Danúbia, agora a defesa certamente vai reiterar aquele pedido que já havia sido feito cautelarmente antes, né, por prevenção, indicando as condições de saúde do ex-presidente, juntando documentos médicos, exames e tudo que comprova a situação de saúde do ex-presidente, justamente para comprovar que ele não tem condições de estar no sistema carcerário. Além da situação individual dos documentos médicos do ex-presidente, a defesa se ampara em um documento da Defensoria Pública da União que indica uma situação de precariedade no presídio da Papuda. Questões de estrutura, questões de alimentação, superlotação, além, é claro, do próprio Supremo Tribunal Federal, que declara o estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro. Então, isso tudo conjugado juntamente, né, isso tudo associado, indica para a situação de risco do ex-presidente Bolsonaro. Ele estar no sistema carcerário é arriscado à sua saúde, à sua integridade física e até mesmo à sua vida. É claro que o ministro vai
designar a Procuradoria-Geral da República para que se manifeste a respeito desse pedido e depois vai decidir. Há precedentes nesse sentido. Muito recentemente, em maio desse ano, a gente teve o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que passou por um período no presídio em Alagoas, juntando documentos médicos e teve parecer favorável da PGR e decisão do ministro Alexandre de Moraes mesmo, decretando a sua prisão domiciliar justamente por questões de saúde. É o que deve acontecer no caso do ex-presidente Bolsonaro. Se o ministro não se convencer com os documentos particulares, ele poderia até designar um perito, um médico isento, um médico de sua confiança, um médico oficial, para reaver essa análise, para analisar tanto os documentos quanto até mesmo um exame clínico no próprio ex-presidente para tomar essa decisão. Mas, de fato, é o caminho que a defesa seguirá neste momento, porque é uma questão que se sobrepõe a qualquer outra, que é a situação de saúde e de integridade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Kobayashi, analisando, né, do ponto de vista jurídico, né, terminaria amanhã o prazo de recurso, análise da justiça para o início da condenação da primeira turma, né? Foram mais de 27 anos lá por tentativa de golpe, né? Então teria que haver uma motivação muito forte para que isso fosse feito hoje da maneira como foi, de uma maneira preventiva. Ele está proibido de utilizar as redes sociais, a comunicação, mas será que o Flávio Bolsonaro, que supostamente convocou essa vigília, ele não está proibido de fazer isso, né, Kobayashi? Não há nenhuma proibição, nem na medida cautelar que foi imposta ao ex-presidente. A gente precisa lembrar de uma questão, viu, Matos? Ele não estava cumprindo essa prisão domiciliar cautelar por decisão decorrente dos autos da ação penal que o condenou no núcleo 1 da trama golpista. Ele estava cumprindo a prisão domiciliar cautelar nas investigações, por decisão vinda das investigações contra o seu filho, Eduardo Bolsonaro, por coação no curso do processo a partir dos atos ali que geraram a taxação americana ao Brasil e as retaliações internacionais. Veja que naquela investigação já se tornou denúncia contra o Eduardo e nenhuma denúncia contra o Bolsonaro. Só a partir daí já haveria de se reaver a sua situação cautelar, porque se um foi denunciado e o outro não, significa que a Procuradoria-Geral da República entendeu que não há contra ele indícios de autoria e materialidade de nenhum crime. Então essa cautelar anterior já deveria ter sido revogada. Agora é preciso saber, a gente vai saber ao longo do dia certamente, de onde saiu essa determinação de prisão preventiva. Se naquela investigação contra Eduardo Bolsonaro, que já virou denúncia, ou se nos autos da ação penal em que já há condenação. Para a defesa, haveria no curso da ação penal, ainda pelo menos no meu ponto de vista, 2 recursos viáveis à frente que não seriam protelatórios, não seriam para postergar o término do processo, que seria a oposição dos próprios embargos infringentes, né? Tão comentados embargos infringentes, apesar da discussão toda se há necessidade de 2 ou de uma divergência, e a partir da decisão que negaria os embargos infringentes, porque só tem uma divergência e não 2, como é o entendimento que vem se formando no STF, o agravo regimental contra o presidente da turma, que levaria a decisão para o plenário. Então haveria adiante pelo menos esses 2 recursos, não haveria de se encerrar agora a ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, o início do cumprimento da pena efetivamente, da qual ele foi condenado, ainda estaria em algumas semanas, no mínimo, se não meses, pela frente. Agora, de fato, é uma prisão preventiva, que a gente ainda não sabe os motivos, mas até o que se sabe nesse momento, não há razão de existir.